catalogado por todos aqueles que viveram em primeira mão a Segunda Guerra Mundial como o som mais aterrorizante que você pode ouvir vivo, o som das sirenes dos Junkers JB-80 e 7 Stuka, ou, como costumam chamar popularmente, as trombetas de Jericó, é o mais lembrado por todos que tiveram o infortúnio de ser alvo dessas enigmáticas máquinas de guerra. Por 5 anos civis, marinheiros, tanqueiros e soldados temiam instantaneamente o grito gerado por esses aviões. Mas qual era o sentido de ter essas sirenes nos Stuka? Qual era o objetivo delas? Muitas pessoas acreditam erroneamente que as razões para o uso de sirenes nos aviões da Segunda Guerra Mundial eram humanitárias, como avisar sobre bombardeios ou para abalar o moral das tropas inimigas. No entanto, havia outras motivações mais relacionadas ao manuseio da aeronave e até mesmo estéticas. Hoje responderemos a essa pergunta. E por que não? Também veremos como o curioso som emitido pelos Stukas foi evoluindo à medida que o conflito avançava. A origem desse som vinha de diferentes fontes do avião ou até mesmo das bombas que lançavam, mudando de tom e de origem à medida que o conflito se desenvolvia. O JU-80 e 7 seria desenvolvido em meados dos anos 30 e veria seus primeiros combates na Guerra Civil Espanhola, entre 36 e 39, mas este seria mais lembrado por seu papel na Segunda Guerra Mundial, particularmente nos primeiros anos de conflito. Este era um bombardeiro de mergulho projetado para que o avião se lançasse das alturas, caindo em mergulho, lançando bombas sobre seus alvos, para desta maneira fazer com que os ataques fossem extremamente precisos e repentinos. Estes tinham 2 tripulantes, um piloto que controlava as metralhadoras dianteiras e liberava as bombas, e um artilheiro que se encarregava da metralhadora defensiva traseira. Sendo extremamente importante, já que os Stukas eram aviões consideravelmente lentos e eram suscetíveis a ataques por trás, o Stuka era lento, mas estava equipado com um monte de sistemas de última tecnologia, projetados para bombardeios em mergulho. O mais interessante era um sistema que recuperava o avião automaticamente quando este estivesse caindo em mergulho. Como saberão, mergulhar, como faziam os Stukas, fazia com que a tripulação tivesse que suportar forças G realmente fortes, o que poderia causar desmaios nos tripulantes. O sistema de recuperação, quando detectava que o avião estava de uma certa altura, nivelava automaticamente o avião, salvando a máquina de uma morte iminente. Desta forma, os tripulantes recuperavam a consciência uma vez que o avião estivesse normalizado, também focado nos bombardeios em mergulho. Desenvolveu-se as sirenes dos Stukas. Estas eram 2 e estavam no trem de pouso fixo do essencialmente. Eram apenas uma peça oca de metal com um pequeno buraco. Ao girar as pás da hélice, o ar circulava dentro do buraco, causando um chiado irritante. Nos modelos iniciais, as sirenes tinham dentro uma pequena peça de metal que garantia que o som só fosse produzido quando o avião caía em queda livre. A realidade é que a razão dessas ainda é um debate muito concorrido nos dias de hoje. Contudo, há diversas teorias amplamente aceitas. De acordo com depoimentos de pilotos sobreviventes, as sirenes eram para, pela força do som, ter consciência de qual velocidade estavam em queda e assim poder controlá-la, já que, enquanto miravam, o piloto não podia ver os instrumentos de medição. Saber constantemente a velocidade era crucial para a tática de bombardeio em queda, tanto que justificou a inclusão das sirenes nos Stuka. Alguns pilotos não apreciavam o som das sirenes. Se o som era perfeitamente ensurdecedor em terra, você pode imaginar como soava para os tripulantes dos Stuka. Mas quando os Stuka participaram das primeiras missões de bombardeio em grande escala, os pilotos perceberam algo muito interessante, que era o grande desordem e impacto que o ruído das sirenes causava nas tropas em terra. Apesar de irritante, seu uso tinha algumas utilidades interessantes. No entanto, há registros de que alguns esquadrões removiam essas sirenes, alegando que, na verdade, elas alertavam as forças atacadas alguns segundos antes de lançar as bombas, dando-lhes uma pequena janela de tempo para que as defesas antiaéreas atirassem, além do já mencionado ruído irritante. Esses esquadrões que removiam as sirenes de suas Stukas usaram um substituto para elas.
Eles colocavam tubos semelhantes a apitos nas caudas das bombas. Não se sabe exatamente quando essas bombas com apito começaram a ser usadas, mas já eram usadas na Batalha da Inglaterra, então foi muito cedo no conflito. Os apitos gerados por elas são a origem do som de apito que as bombas teriam por mais de 60 anos em todas as obras de ficção. Com esses apitos, o ruído só era produzido quando as bombas já haviam sido lançadas, e o ruído não incomodava a tripulação do avião. Portanto, o som das sirenes de Jericó, seja produzido por bombas ou pelas próprias sirenes, acabou tendo o objetivo de baixar o moral das tropas, embora tenham sido inicialmente projetadas como outro instrumento de medição. O efeito devastador do som dos Stukas causou grande impacto nas mentes das pessoas que participaram do conflito. George Spence compartilhou uma história sobre seu tio que serviu no conflito. Meu tio, Ian Clark, serviu nos comboios russos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve em um dos piores episódios da Segunda Guerra Mundial. Muito depois da guerra, quando eu era criança nos anos 50 e 60, nossa mãe nos advertiu para não falarmos sobre a guerra se meu tio Ian estivesse em nossa companhia. E isso se devia ao fato de que ele ficava angustiado e tremia visivelmente. O que ele viu nesses comboios era inimaginável. Ian era um homem sensível e teve que suportar as cenas mais horríveis quando estava no mar. Ele me disse que eram atacados regularmente por bombardeiros Stuka, momentos após conversar com um de seus companheiros marinheiros. Um esquadrão de Stuka atacou, e depois do ataque ele viu a cabeça de seu companheiro flutuando. Na água, ele voltou para casa. Destroçado, os médicos navais deram instruções ao oficial comandante de Ian. Este homem não deve ser enviado de volta ao mar, por pelo menos 6 meses. Frequentemente penso no meu tio, ele era um bom homem, amado pela família, mas atormentado pelos demônios de sua época. Nos comboios terríveis, descanse em paz. Deus cuidará de você no céu, Ian. Teatro de guerra na África do Norte desde 19 de fevereiro. Em novembro está havendo uma intensa batalha aqui. Stukas decolam para atacar tanques embaraçosos e concentrações de tropas na fronteira líbio-egípcia. Os Stukas tiveram um desempenho incomparável nos primeiros anos de conflito. No entanto, a partir da Batalha da Inglaterra e do subsequente avanço aliado em ambas as frentes, os Stukas começaram a sofrer muitas baixas devido à sua lentidão. As baixas foram tão abismais que das 6.000 unidades produzidas até o final do conflito, menos de 16 sobreviveram ao conflito. E apenas 2 aeronaves são atualmente capazes de voar e sobrevivem até hoje. Durante a Batalha da Inglaterra, devido ao aumento repentino das baixas dos Stukas, começou-se a desenvolver o que seria o sucessor deste, os Junker J-187 Super Stuka. O novo design era realmente impressionante. Para torná-lo mais rápido e, portanto, menos vulnerável, o trem de pouso fixo foi substituído por um retrátil. Além disso, foi feita uma cauda que era capaz de girar 180 graus para baixo durante o voo, de forma que isso proporcionava uma visão quase total para o artilheiro defensivo, apenas mantendo as características de asa de gaivota de seu predecessor. Sua velocidade máxima era de 400 km por hora, apenas cerca de 100 km a mais que seu predecessor. Como podemos ver no design do Super Stuka, as curiosas sirenes foram completamente eliminadas, optando mais pela opção de bombas com apitos, mais inovadoras e com menos problemas, como mencionamos antes. No final, em 1943, acabou por cancelar o projeto do Super Stuka, já que realmente as melhorias não conseguiram impressionar o alto comando, e estes optaram por conservar o antigo design dos Stukas modernizado, os Stuka JU-80 e 7500EG, apesar de que seu design em si era dos anos 20, claramente estava completamente desatualizado, e apesar de suas melhorias, por isso o som das trombetas de Jericó soaram até o final do conflito, até que o último Stuka foi abatido na Batalha por Berlim.